Aleluia. Boa noite, queridos. Graças e paz. Amém? Que bom que você está aqui, que bom que você veio para participar desse momento, que é um momento importante para a igreja e que é um momento importante também para a vida de cada um desses irmãos, né? Irmãos que eu amo, irmãos que abençoam a minha vida, irmãos que são irmãos, amigos, servos do Senhor e diáconos que têm servido nesse lugar e têm, nesse momento, assim, recebido uma honra do Senhor e também é uma honra que vem acompanhada de uma responsabilidade. É impressionante que nos últimos tempos, a maioria das pessoas, elas querem a honra, mas não querem a responsabilidade. Eu acho que isso a gente aprende desde pequeno, quando está na escola, e a gente quer passar na prova, mas não quer estudar. E aí tem a famosa cola. O que é a cola? Senão uma tentativa de ser honrado com uma boa nota, ser honrado com uma aprovação, sem ter feito aquilo que era necessário para tal honra, para tal aprovação. E então a gente acostuma a buscar as coisas mais fáceis na vida, quando na verdade tudo tem um custo. E o diaconato, ele começa com um chamado, ele começa com esse custo da responsabilidade de aprender de Deus o grande mistério da vida cristã. Porque, não sei se você é cristão, está aqui, alguns são, talvez algum ou outro não seja, mas o grande mistério do cristianismo é a capacidade que você tem de servir ao outro, de abrir mão da sua vida, dos seus valores, do que você gosta, do que você quer e do que você pretende para a sua vida, para fazer isso para outra pessoa. Isso é desafiador numa geração que nós estamos vivendo de tanta carência, de tanta necessidade. A igreja se levanta com uma mensagem que é para que você abra mão, para que você sirva, para que você atenda a demanda do outro, para que você ajude pessoas, para que você abençoe a vida de pessoas. Isso é algo que vai na contramão de uma lógica, mas que atende à realidade daquilo que é a proposta de Deus para a sua vida. Você está aqui testemunhando gente que acredita na palavra de Deus e que acredita que servir a Deus libera sobre a vida delas as bênçãos do Senhor, libera sobre a vida delas o que diz a canção, a vida. Isso é que é viver. Então, que Deus abençoe muito a vocês, a todos que estão aqui presentes. Eu quero falar sobre o diaconato, uma breve palavra. E o diaconato ele surge diante de um problema, de uma necessidade, e ele vem atender esse problema, ou vem tentar resolver essa necessidade. Livro de Atos, a gente tem aqui versos 3 a 6. Atos, capítulo 6, versos 3 a 6. Diz assim: portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste ministério. Quanto a nós, nos devotaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então, escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, que eram convertidos ao judaísmo proveniente de Antioquia. E apresentaram-nos diante dos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. O diácono ele vem para atender um problema da igreja. E é interessante que você provavelmente já deve ter ouvido alguém falar contra a igreja instituída. Talvez você já tenha ouvido até mesmo falar que igreja não é isso aqui, não são as paredes, não é o ajuntamento de pessoas, mas, na verdade, a instituição de diáconos, ela serve para atender esse modelo, para atender a esse tipo de ajuntamento de pessoas no mesmo lugar. Então, havia muita gente, havia uma distribuição, havia um desejo de abençoar as pessoas menos favorecidas, e essas pessoas menos favorecidas, elas estavam se queixando, chateadas, porque não estavam sendo lembradas, né? Já é uma coisa da natureza humana, o desejo de ser lembrado, a necessidade de receber atenção. E aí foi levantado esse problema, e a solução foi levantar pessoas, homens e mulheres, para que pudessem servir
que é o significado da palavra diáconos, né? Aquele que serve, aquele que ministra da parte de, aquele que atende às necessidades. E então, a necessidade de atender era um grupo de pessoas, um ajuntamento maior de pessoas. Por isso a igreja, ela não somente ela é bíblica, como os problemas que acontecem dentro da igreja também são bíblicos, porque estão aqui. Essa igreja tinha problemas. É difícil você buscar uma igreja que não tenha problemas, porque onde existem seres humanos, os problemas acompanham. Onde existem pessoas, os problemas vão acontecer. E não foi diferente aqui na igreja, lá da época dos Atos dos Apóstolos, e tiveram problemas, mas graças a Deus que para todo problema que se levanta dentro da igreja, o Senhor também dá uma solução para que seja esse problema sanado, para que a resposta ela venha. E então foi instituído o ministério diaconal para atender a esse modelo, esse ajuntamento, esse grupo de pessoas que dão problemas, mas faz parte dos planos de Deus, faz parte dos processos de Deus. É assim que Deus deseja que sejamos. É desse jeito que Deus ele estabelece o seu relacionamento nessa terra com os seus filhos, através da igreja. E o problema, então, ele foi solucionado, ou a tentativa de solucionar o problema, através da instituição dos diáconos, que é um servo, que é um ajudante. O próprio Jesus, ele se autodeclara alguém que serve. E se você pesquisar, Mateus capítulo 20, verso 28, a palavra que Jesus usa é exatamente a palavra diaconia, que ele não veio para ser servido, ele veio para servir. E então você vê que Jesus se apresenta também como aquele que serve. E aí você começa a fazer as contas. Bom, a igreja é um lugar onde há problemas, é um lugar onde tem pessoas, mas aonde há pessoas que estão carentes, também tem uma solução para atender a demanda das pessoas, porque vai sempre ter gente que vai ser levantada para servir. E aí o ministério diaconal, ele acontece dentro desse processo de serviço, de servir, de atender, de cuidar. E é impressionante que o próprio Jesus se apresenta como aquele que serve, como aquele que veio entregar. Ele não veio para ficar sentado na mesa sendo servido. Ele não veio para poder ter conforto, né? Quando você for a um restaurante, você estiver comendo, e um garçom lhe atender, ou um atendente lhe atender, e ele apresentar para você um cardápio, e ele trouxer para você ali as opções que você tem, e depois que você selecionar e você pedir aquele seu prato de comida, o seu sanduíche, sei lá, onde você for comer, e aquele prato foi colocado, aquela bebida foi colocada, você pode olhar para aquele garçom e ver nele uma figura de Jesus. Porque Jesus se equipara como aquele que serve e não como aquele que está na mesa sendo servido. E ele usa essa palavra, diaconia, aquele que vem para servir. Porque essa é a dinâmica do mundo espiritual. Quando nós entregamos, quando nós servimos, quando nós abençoamos, aí a bênção de Deus é liberada sobre as nossas vidas. Então, se você quer ser abençoado, a mensagem do Evangelho, ela implica numa posição, numa postura, numa atitude de serviço. A maioria das pessoas que buscam cuidar de si, ou tem uma tendência egocêntrica ou egoísta, tendem a ser pessoas mais infelizes. Por quê? Porque é uma lei de Deus que nos criou, e Ele nos formou para sermos aqueles que servem. E quanto mais servimos a pessoas, mais nós somos abençoados. É algo sobrenatural, difícil de explicar, e então eu falo para você dessa mensagem e proponho para você uma experiência. Faça uma experiência, faça um teste, comece a servir, e aí a bênção de Deus, ela vai se liberando sobre a sua vida. Lá em 2 Reis, capítulo 4, uma mulher tem uma experiência dessa, quando ela pega um vaso, ela não tinha nada, e ela fala, eu não tenho nada, e o profeta fala, o que você tem em casa? Ela falou, eu tenho um pouquinho só, então vai, pede a vasilha dos seus vizinhos, e começa a derramar o pouco que você diz que não tem,
na vasilha dos vizinhos. E quando ela fez isso, ela começou a experimentar talvez, de umas maiores referências do que significa o serviço nas nossas vidas, né? Quando a gente entrega, o outro é abençoado e a nossa vasilha também vai sendo cheia. Esse é o ministério do serviço. Então, o diácono, ele nasce nessa dinâmica de servir, de atender, de cuidar, de alguma forma, ajudar a igreja. Essa grande ideia de Deus, essa grande instituição estabelecida pelo Senhor, para que aqui nesse lugar a gente tenha amigos, nesse lugar a gente conheça pessoas, para que nesse lugar a nossa fé seja potencializada, para que nesse lugar nós sejamos afiados uns com os outros, para que nesse lugar a gente tenha o que fazer no dia de domingo, para que nesse lugar a gente conheça a palavra do Senhor, para que a gente possa compreender a regra de fé e prática que é a palavra do Senhor, para que nesse lugar a gente possa louvar ao Senhor, para que nesse lugar nós recebamos dons do Senhor e possamos devolver ao Senhor esses dons através daquilo que fazemos, daquilo que o Senhor nos oferece. Você vê aqui, hoje tivemos aqui os irmãos do louvor, os filhos da verdade, jovens que receberam um dom do Senhor, estão usando esse dom para abençoar a vida da própria igreja. Então a igreja é essa coisa viva, esse mover vivo e que trabalha dentro de um desejo de serviço. Interessante que eu estava indo no carro hoje e uma certa pessoa virou e falou para mim: pai, hoje que vai ser o dia da promoção. Promoção não, filha, não é promoção não. A ordenhação, né? Eu falei: não, filha, não é ordenhação. Nem é ordenhação, nem é promoção. É ordenação. Amém, queridos? Aí eu expliquei para ela que é o quê? Que é uma ordenação. Gente que está debaixo de uma ordem. E essa ordem, ela não é beneficiada por um dinheiro que você ganha no fim do mês. Então, essa não é uma ordem estabelecida por um interesse. Porque, mal ou bem, quando nós trabalhamos, nós temos o interesse de ter o nosso salário, ter o nosso dinheiro, ter os nossos direitos, ter a nossa INSS, ter a nossa carteira assinada, plano de saúde, e quanto mais benefícios o emprego tiver, mais felizes nós ficamos quando temos nele. E então você que recebe essa ordenação para o ministério diaconal, aparentemente ou naturalmente não há nenhum tipo de benefício. Porém, o que está acontecendo é a dinâmica da fé que libera o mundo espiritual sobre a vida daqueles que creem. Porque à medida que eu sirvo, eu sou servido, à medida que eu abençoo, eu sou abençoado, à medida que eu entrego, eu recebo. Então, ainda que uma pessoa, um diácono, aquele que serve, ele não tenha estabelecido um salário no fim do mês, ele tem um benefício não visível. E aí começa a se fazer necessário o que nós temos aqui na igreja como uma base da nossa visão, que é a necessidade do chamado. Lá no Seminário Betel, eu ensino aos alunos que tudo começa com um chamado. Tudo começa com um chamado. O chamado é essa força interna, ou esse incômodo contínuo, que nos leva a fazer alguma coisa desinteressadamente no que diz respeito a algum benefício que eu venha receber, mas é algo que eu não consigo desgrudar, é algo que eu não consigo me livrar, é algo que me persegue no bom sentido, é algo que me acompanha no bom sentido, é algo que me faz falta e eu tenho prazer quando faço. O chamado é esse fogo interior que me faz me movimentar para servir, e aí na área a qual eu fui chamado, faz queimar o meu coração, e obviamente esse chamado, ele me move numa direção. E como é interessante quando as pessoas se descobrem nos seus chamados. E o meu desafio para você é que você, número 1, corra atrás, no sentido de descubra qual é o seu chamado. E 2, tenha coragem de viver aquilo que Deus te chamou para fazer.
Porque quando você começa a viver de acordo com o chamado que você recebeu, a sua vida começa a fazer todo o sentido e todas as coisas valem a pena. Vale a pena trabalhar para a igreja. Vale a pena trabalhar para uma instituição que tanta gente fala tantas coisas assim, terríveis. Infelizmente, às vezes com razão. Onde a igreja ela se torna um lugar de escândalo, um lugar de problema, um lugar de roubo, um lugar de adultério, um lugar de traição, um lugar de mentira. E tem gente que acredita na igreja, tem um chamado para servir a igreja e ainda se dispõe a dedicar o seu tempo, a sua atenção, o seu coração para servir a igreja. Isso é maravilhoso. Por quê? Porque quando você consegue descobrir isso, e você faz isso, você faz porque quer, não faz por obrigação, não faz porque tem um salário, alguma vantagem, faz porque ama ao Senhor, faz porque atende ao seu chamado. Então o meu desafio para você é que você, primeiro, entenda a igreja como uma instituição estabelecida por Deus, do jeito que ela é, com todas as suas características, sejam positivas, negativas. A igreja ela é indestrutível. A igreja ela é propósito e plano do Senhor e ela permanecerá até a volta de Jesus, quando ela será arrebatada e nós vamos nos encontrar com Jesus Cristo nos ares. E a igreja vai se encontrar com o seu Senhor. Então entenda isso. E 2, à medida que você serve a igreja, você também serve a Deus. Não servimos a homens, servimos a Deus. Servir a igreja, essa igreja talvez mal falada, talvez criticada, talvez de alguma forma má, afamada, não todas, mas algumas, mas nós entendemos que servindo a ela, estamos servindo a Deus, para atender o chamado que Deus nos deu, e Deus vai dar força, e Deus vai honrar, e Deus vai empoderar a cada um dos irmãos que querem servir a igreja. Hoje eu cheguei aqui na igreja cedo, eram antes de 8h30, não sei exatamente precisar a hora, mas cheguei aqui, já tinha ali o irmão Nelson com um baldezinho, com uma vassoura, limpando a calçada do lado de fora, alguém que estava aqui, eu não lembro mais, mas ajeitando aqui também, do lado de dentro. Aí eu cheguei ali atrás, alguém ali na cantina, cheguei ali do lado, eu cheguei aqui dentro do templo, vários do louvor, isso às 8h30 da manhã de um domingo, e eu respirei e falei, isso é um milagre vivo. Gente que se sente empolgada, gente que se sente inclinada, gente que se sente numa responsabilidade de fazer a igreja se tornar possível. E isso me levou a um tempo de alegria, me levou a um tempo de felicidade, porque se não fosse o Senhor que fosse o dono dessa igreja, isso nunca seria possível. Então eu louvo a Deus pela vida de cada um dos que trabalham na igreja e pela vida de vocês, que hoje serão ordenados ao ministério diaconal. A Bíblia, então, ela fala sobre a igreja instituída, fala sobre esse privilégio do serviço, mas ela também diz como e quem deve ser diácono. Em 1 Timóteo, capítulo 3, versículos de 8 até o número 13. 1 Timóteo, capítulo 3, versículos de 8 a 13. Existe aqui uma sequência, uma relação, critérios. Na verdade, se você pegar aqui, Paulo está escrevendo, né, segundo a ordem de Deus para o seu filho na fé, que é Timóteo, ele vem falando algumas recomendações para os homens, algumas recomendações para as mulheres, e depois ele faz umas recomendações para os líderes da igreja. E é interessante que eu quero ler primeiro 1 Timóteo 3,15, porque explica para que servem os critérios, ou para que serve a instituição dos diáconos, como os diáconos devem se comportar. Então, no verso 15, né? Contudo, esse mesmo. Se eu demorar, Paulo está falando, fique ciente de como as pessoas devem se comportar na casa de Deus, vírgula, que é a igreja do Deus vivo, vírgula, coluna e fundamento da verdade. Esse versículo fala que existem características
de diáconos, também de pastores, mas especificamente hoje, por ser um culto de ordenação, eu vou me referir apenas aos diáconos. Fala de características para essas pessoas, de como elas devem ser e de como elas devem se comportar, e, mais uma vez, reafirma a ideia de igreja como um espaço físico delineado, um espaço físico limitado, um espaço físico que não é a nossa casa, mas é chamada casa de Deus, esse ajuntamento, essa instituição, esse templo, esse lugar. E o apóstolo Paulo, ele estabelece, inspirado pelo Espírito Santo, que a igreja é a casa de Deus, pertence ao Deus vivo, ela é uma coluna e fundamento da verdade de Deus. Portanto, a missão da igreja é a pregação da verdade, e nós cremos que a palavra de Deus é verdade, até por isso nossa maneira de ser conhecido, nossa identificação é ministério, palavra da verdade. Nós cremos que a Bíblia é a palavra da verdade, queremos que a Bíblia é a palavra de Deus, e então essa igreja, que é o fundamento, que é a coluna da verdade, ela tem um grupo de pessoas, que são os diáconos, e para esses diáconos serem e servirem, aqui vem estabelecendo uma série de critérios. 1 Timóteo 3, agora a partir do verso 8, que diz assim, fala do diácono e da diaconisa. Verso 8, quanto aos diáconos, da mesma forma, devem ser honrados, de uma só palavra, não dados a muito vinho, nem tampouco dominados pelo amor ao dinheiro. Devem permanecer no ministério da fé, com uma consciência pura. Devem também, antes de tudo, passar por uma experiência. Depois, se não houver nada, os que desabonem, que exerçam diaconato. Verso 11. As mulheres, da mesma maneira, devem ser respeitáveis, não caluniadoras, moderadas e fiéis em tudo. Os diáconos devem ser maridos de uma só esposa e governar bem os filhos e a própria casa. E o verso 13, eu termino com ele, pois todos aqueles que servirem bem como diáconos alcançarão uma posição de honra em muita intrepidez na fé que há em Cristo Jesus. Amém? Muita gente esbarra nesses critérios. E esses critérios, às vezes, se tornam empecilhos para muitos servirem a Deus. Mas para que servem os critérios? Ou qual o objetivo deles existirem? É para que a gente saiba como se comportar na casa de Deus. Na casa de Deus, que é a igreja, a casa do Deus vivo. E mais, para que haja esse entendimento de que não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira. Tem um jeito certo, uma forma certa, um modelo certo. E aí a gente então entra na subjetividade do texto, que estabelece aqui para a gente governar bem a própria casa. E o que é governar bem a casa? Governar bem os filhos. E o que é governar bem os filhos? Aqui fala, devem ser honrados. E o que é ser honrado? Ser de uma só palavra. E o que é ser de uma só palavra? E então, se nós começarmos a procurar estabelecer as minúcias do texto, estabeleceremos um critério que vai atender a uma especificação que nós entendemos ser uma especificação de perfeição. E com certeza, se eu buscar uma especificação de perfeição, ninguém passa no crivo. Até porque a própria Bíblia, ela explica para nós, em Romanos, no capítulo 3, versículo 23, que todos, sem exceção, todos pecaram e precisam da glória de Deus. Todos somos pecadores. Então esse texto ele vem falando de um tipo de gente que está na luta, de um tipo de gente que está correndo atrás, que está se esforçando, que está buscando a honra de Cristo através da sua vida. De um tipo de gente que está servindo ao Senhor, não numa perfeição humana. Porque se esse texto estabelecesse uma perfeição humana para a possibilidade do serviço, ninguém poderia servir, nem eu poderia ser pastor. Talvez a gente tenha alguns problemas, ou alguns pecados, ou algumas falhas, que a gente entende serem mais aceitas. Mas
algumas falhas e alguns problemas nós entendemos ser mais assim, mais prejudiciais, mais perigosos, mais potencialmente nefastos. Mas quando eu vejo aqui que o diácono deve ser de uma só palavra, então o diácono não pode mentir. Nenhuma mentirinha, nada. Nada. Nenhuma mentirinha, nenhuma, nada. Então quem pode ser diácono, querido? Vocês entendem que a intenção do texto bíblico, ou a recomendação do texto bíblico, ela também faz parte do texto bíblico e faz parte de um processo, não que eu tenha alcançado, mas prossigo para o alvo. Então o diácono, a diaconisa, é o tipo de gente, como um pastor, como aquele que serve ao Senhor, é o tipo de gente que está atento à sua conduta de vida para ser um abençoador, para ser uma referência, para ser um exemplo, para dar testemunho. É o tipo de gente que está buscando um padrão bíblico, mas não que eu tenha alcançado, o próprio apóstolo Paulo diz isso em outro texto, mas eu prossigo para o alvo da soberana vocação. Então existe uma vocação soberana que nos é proposta, existe um alvo que nos é proposto, e quem é o diácono, ou quem é aquele que serve a Deus? Alguém que persegue esse alvo, alguém que luta, alguém que se esforça, alguém que busca, alguém que ora, alguém que está presente na igreja, alguém que está presente na escola bíblica, alguém que está presente no texto bíblico, alguém que está presente nas canções bíblicas, alguém que está, de alguma maneira, indo a busca desse Deus que o profeta Isaías, lá no livro de Isaías 45, fala, certamente tu és um Deus que se esconde, desse Deus que não está tão na superfície, não está tão superficialmente disponível, mas como um tesouro, ele é escondido, ele precisa ser descoberto, ele precisa ser buscado, e se buscarmos ao Senhor, ele se permitirá ser achado por todo aquele que o buscar. Eu louvo a Deus, porque vendo vocês, eu vejo que a igreja, ela é viva, ela existe, e com todas as características que a igreja tem, ela sobreviverá. É impressionante que, às vezes, a gente se mata pela igreja, né? Às vezes a gente se esforça pela igreja, e às vezes a gente se esquece que o noivo da igreja é o próprio Cristo. Ele defenderá a igreja. Ele tomará as dores da igreja, Ele honrará a igreja, e Ele abençoará a igreja, porque a igreja é dEle. E quando nós nos dispomos a trabalhar em favor daquilo que é de Cristo, nós estamos então startando, abrindo uma porta, virando uma chave de algo que é liberado para as nossas vidas, que são vitórias no mundo espiritual. Eu quero encerrar essa palavra dizendo para você o seguinte: talvez você não esteja satisfeito com a sua vida, talvez você não esteja feliz do jeito que as coisas estão, e eu posso dizer para você que se você não serve ao Senhor, com certeza a sua vida está pior do que ela poderia ser. E talvez você sirva a Deus, e talvez você se dedique, e talvez você se esforce, e você fala, pastor, mas eu sirvo a Deus, eu me esforço. Eu também, tá? Eu também. E a minha vida não está do jeito que eu queria. A minha palavra para você é que ela poderia estar muito pior. Porque há uma bênção do Senhor para aqueles que são os servos e que servem na igreja do Senhor. Eu quero encerrar com o texto de Hebreus, capítulo 6, versículo 10. Esse texto ele veio ao meu coração no momento que eu estava com o pastor Carlos, que está aqui, junto com o Claudemir, lá em Rio das Ostras, estávamos conversando, e de repente esse texto me saltou aos olhos. E eu tenho falado e repetido e lembrado desse texto diversas vezes, e eu quero lembrar, e quero falar, e quero pontuar para vocês nesse culto de ordenação, para que jamais vocês se esqueçam daquilo que é a promessa do Senhor. Hebreus, capítulo 6, versículo 10, diz assim, porquanto Deus não é injusto, Ele não é injusto para se esquecer do vosso trabalho e do amor que revelastes para com o seu nome, pois servistes aos santos e ainda os servis. Deus não é injusto. Quem serve aos santos
serve ao próprio Senhor. E se tem um lugar onde existem os santos do Senhor, esse lugar é a igreja do Senhor. Servir a igreja é algo que libera a justiça de Deus, que não se esquece do nosso trabalho, do que já foi feito e do que ainda está sendo feito. Que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês nessa noite, nesse tempo, nesse processo de ordenação, nesse serviço que vem honrar ao Senhor com o trabalho e com a vida de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?